Vamos lá, Caio? Vamos, por favor. Nós temos um retorno aqui. Pro pessoal de casa e para você também lembrar, Caio, aquela garota que foi abusada pelo pai a vida toda, né? E aos 19 anos ela fica grávida do pai. Começou com 9, né? 9. Aos 19 ela fica grávida do pai, ela é induzida a abortar pela mãe. A mãe sabia de tudo. Ela saiu de casa depois desse aborto, ficou lá fora de casa grávida até os 20, foi com 16, anos. eu acho. Não, foi aos 19. 19 mesmo? Foi aos 19 que culminou com a saída dela de casa. Imediatamente. Nesse aborto ela decidiu ir embora. Aí ela saiu de casa, se desligou dos pais. Pai presbítero. Foi morar só. E aos 23 anos ela chegou aqui, Papo de Graça, e relatou que ela apresentava um problema, que ela não conseguia se impor a ninguém. Porque o grande foco da questão dela era aquela da pessoa, ela não ter forças para ser combativa nas horas necessárias. Depois de ter ficado esses anos todos dizendo sim, sim, sim para o estupro nosso de cada dia, fica difícil para uma criança que vira uma mulher depois ter essa consistência estabelecida, né? Ou isso vira essa supressão de bondade que foi supressa da vida dela na infância por essa prática perversa do pai contra ela, ou gera essa insegurança que diz não sei dizer não e vai dizendo sim, vai botando para dentro tudo, ou gera aquela pessoa absolutamente revoltada, rebelde, querendo matar o mundo, se possível. Aí acontece que ela conversa com você, você aconselha ela umas 4, 5 vezes, né? Durante um período. E o pai dela apresentou um quadro de câncer. Ela foi até o hospital, visitou o pai, perdoou o pai. Isso. Né? Se perdoaram, ela, mãe, família. O pai morre, né? O pai faleceu. Ela volta para casa dela, não para casa da mãe. E segue a vida dela. Ela estava prestes a perder o emprego por conta dessa personalidade concessiva, né? Não estava conseguindo fazer as coisas direito. E ela, graças a Deus, seguiu a vida dela. Amém. E está em paz. Amém. E hoje quem volta aqui para falar com você é a mãe dela. Sim. Porque depois desse processo todo da morte do pai, a mãe acaba ficando só, né? Viúvou-se. E a gente vai saber um pouco do relacionamento hoje que ela tem com a mãe. Certo. Né? Tá bom. É a luz da mãe agora. Da mãe mesmo. Então vamos lá, Caio, bom dia. Eu sou a mãe da fulana, a garota que foi abusada pelo pai. Meu marido faleceu de câncer e eu estou em depressão. Eu sei que você deve me julgar um monstro, pois eu aceitava... me julgar um monstro? Eu sei que você deve me julgar um monstro, pois eu aceitava o que meu marido fazia com a minha filha. Eu por muitas vezes chorei sem entender porque isso, num momento me dava prazer e depois me dava nojo e repulsa. Eu vivi com esse homem por 25 anos e no começo tudo era normal. Quando minha filha nasceu, tudo mudou. O interesse sexual dele era apenas nela. Que coisa horrorosa. Olha onde foi. No começo eu tinha ódio e inveja dela. Ele amava ela mais do que a mim. Depois eu comecei a gostar de ver ele abusando dela. Que coisa. Ela não podendo impedir e estando toda entregue, tendo pulado de cabeça na boca do tubarão, o que sobra? A alma começa a desenvolver perversões para participar, para se sentir menos impotente, menos deixada fora, para ter um lugar naquele ambiente, com ele e com a filha. Ela tem que passar a dizer que tem algum prazer vendo aquilo ali, que ela tem alguma compensação da tragédia. Só que fazendo isso, ela introjeta negações sobre o significado da maternidade dela
profundos, né? Profundos. Foi o que ela fez durante anos. Vá adiante, por favor. A alma começa a desenvolver perversões. Para poder ser solidária com o perverso, tem que desenvolver perversões. Depois eu comecei a gostar de ver ele abusando dela, a gente parou aí. Eu me tornei um monstro. Então ela engravidou e ele ficou feliz com isso. Já eu fiquei com ódio e forcei ela a abortar. Ela saiu de casa e ele ficou deprimido. Aqui é onde a gente relatou, né? Até o dia que descobrimos que ele estava com câncer. Agora que ele morreu, eu vejo as abominações que eu fiz. E eu não sei explicar o porquê. Hoje eu vivo em depressão. Eu não vejo razões para viver. Minha filha tenta se aproximar de mim. Mas eu não consigo recebê-la. Então, ela me pediu para escrever para você. Obrigado por me escutar, Caio. Me deu uma palavra. Olha só, minha querida. Claro que o que aconteceu foi monstruoso. Foi monstruoso da parte do seu marido. Foi monstruoso da sua parte. Neste mundo, quase todas as monstruosidades, exceto algumas que transcendem o entendimento mesmo, e que o Novo Testamento chama de mistério da iniquidade, mas quase todas as perversões humanas a gente consegue entender, sem justificar, é claro, nenhuma delas, mas entender o encadeamento de fenômenos não é algo misterioso. Se você, por exemplo, me falasse como foi a vida do seu marido, onde ele foi criado, como foram os pais, que tipo de criação, que educação, coisas assim, traços básicos, traumas que ele reportasse da infância dele, tudo isso, numa soma, frequentemente ajuda a gente a compreender, sem justificar, como é que aquele bicho apareceu dentro daquele ser humano. Como é que aquela monstruosidade se desenvolveu. Tanto nele, quanto em você. Em você, mais fácil. Você está bem clara para mim aqui agora. Pelo simples fato de você ter feito a narrativa incipiente que você fez, mas já capaz de carregar nela uma quantidade importante de informações sobre como você se sentia. Por exemplo, você matou a charada do início do desenvolvimento da sua concessão de permissão, a perversão na sua alma, quando, em tendo nascido a sua filha, até então tudo normal no casamento, uma vez que ela nasceu, você sentiu que o eixo da conjugalidade mudou de você para sua filha, embora ela fosse só um bebê. Mas no coração do seu marido estava nascendo a mulher dele. A perversão dele era gerar, ele era tão narcisista, seu marido, que ele gerava filhos para comê-los. É tipo coração de Zeus da mitologia grega, coração de deuses onipotentes, semi-onipotentes e totalmente narcisistas da mitologia grega, que comem os filhos, devoram as filhas, consomem a própria carne. Está isto na base essencial de muitas das nossas doenças psicológicas e espirituais não identificadas. Isso lateja na base da corrupção do ser. E o narcisismo de determinados homens diz: o que nasce de mim é meu, eu possuo. Tem homens que não têm a coragem de possuir a filha fisicamente, mas desenvolvem um ciúme tão doentio que qualquer um que venha se aproximar da prole dele vai ser tratado como inimigo. E ele não consegue nem explicar porque sente tanto ciúme
protetor desesperador de uma filha, de um filho, da casa toda. Às vezes falta a coragem para descobrir que certos ciúmes não são apenas certas inseguranças, que no coração de certos pais, certos ciúmes são crises edipianas, são desejos de natureza incestuosa velados, não admitidos pela consciência moral. Mas se o pai é frequentemente narcisista, ele não quer compartilhar os filhos com ninguém. Você começou a desenvolver isso quando notou que o eixo da importância conjugal mudou de você para sua filha. E aí você disse, passei a ter ódio dela, não é? Sim. Inveja, raiva, ódio. A sua bebezinha virou a sua inimiga, virou a sua rival. Ódio e inveja dela. Virou a sua rival, virou a amante do pai contra a qual não haveria disputa, porque ele se apaixonara por ele, nela. Essa é a doença do seu marido, foi querer consumir a si mesmo na imagem da sua filha, que era a imagem dele. Essa é a doença desse narcisismo tão intrínseco e diabólico na alma do seu marido. E você sucumbiu ao convívio. Quando ele fez a mudança no eixo, você, ao invés de dizer ser um homem doente e cortar com ele e salvar sua filha, a sua doença é que você era tão apaixonadamente dependente, adoecidamente entregue e tão frágil de caráter, de consciência e de coração, e tinha eleito esse homem como a sua divindade de culto afetivo, que disse, sem ele eu não vivo. E aí você negou a sua maternidade, negou a sua dignidade conjugal, negou o seu valor pessoal e disse, vou aceitar e vou disputar com a minha filha, como fazem essas mulheres enlouquecidas que, mesmo vendo a loucura e a torpeza de um marido vinculado a outra pessoa e tratando-as mal, aqui perseveram a vida inteira. A sua situação é, todavia, de uma doença muito mais profunda, e que foi se aprofundando tanto que, quando aos 19 anos a sua filha ficou grávida, não foi cuidado pela filha, eu vejo agora, nem por nada, o que fez você pedir que ela abortasse. Porque tem até mães que fazem uma coisa dessa por dizer, isso é tão... Eu já fui tão monstruosa há tantos anos, que deixa pelo menos eu, ao invés de colocá-la na forca, colocá-la na guilhotina, porque a morte é mais rápida, dói menos. São essas bondades de perversidade que frequentemente são praticadas. Não foi nem por causa disso, não foi nem para doer menos, não foi nem porque as implicações de ela abortar e ninguém saber que ela tinha tido um filho do pai seriam menores para ela, para o pai, para todo mundo. Não foi nem por essa idiotice aí, foi por outra mais profunda. Você não suportou. Qual foi a expressão que ela usou aí? Mas quando ela ficou grávida, eu não suportei, não é? Não aguentei. Porque agora constituiria o núcleo familiar definitivo do marido dela, com a filha dela, que também era filha dele, e com a neta e filha dele, de ambos. E ela ficaria, por essa nova presença, por essa nova geração, ela ficaria excluída do pacote. Sim. Então ela engravidou e ele ficou feliz com isso. Já eu fiquei com ódio e forcei ela a abortar. Ela te dá mais elementos aqui, quer? Pode prosseguir. Olha isso. Caio, meu marido foi abusado sexualmente pelo pai dele. Uhum. Então, olha a história se repetindo. O pai desejou-se no filho. Por isso comeu o filho. O filho introjetou a perversão do desejo do pai nele e transformou isso num direito de cultura familiar e numa pulsão psicológica. Porque para sobreviver ao fato de ter sido possuído pelo pai, ele faz daquilo uma normalidade, e o que vai validar a normalidade é que ele também vai possuir a filha. Quando a mãe dele morreu, ele era forçado a vestir roupas femininas e ter relações com o pai.
Olha o que aconteceu que com esse cara. loucura desse pai dela. Quando ele tinha 20 anos... Ele tinha que ser a mulherzinha do pai, a gueixa do pai. O marido dela que faleceu. Quando ele tinha 20 anos, ele saiu de casa e começou a ter relações com garotas muito novas, de 10 aos 14 anos. Minha mãe foi dentro... Minha vida foi dentro de uma igreja evangélica muito rígida. Meus pais me batiam muito para que eu sempre cumprisse a doutrina. Meu marido, então, foi minha libertação. Eu amei ele quando ele disse que queria se casar comigo. Eu me casei com 16 anos porque meu marido disse a meu pai que tinha tirado a minha virgindade. Isso aí pra você entender um pouco mais. Mas, ó, ela mais ou menos confirma o que eu tinha dito, que se a gente evocasse um histórico dele, é o que ela a quis própria fazer. Monstruosidade dele iria ser explicável, embora não justificável, mas dá para compreender. Olha o que esse cara passou. A sequência dos fenômenos e como um abismo vai configurando, vai forjando um outro abismo. Sim, uma monstruosidade vai sofisticando outra monstruosidade, uma maldição vai passando para outra geração, até que alguém acorde. Olha a graça de Deus acordando essa filha. Para quebrar essa maldição. Nela, que foi abusada e comida por um pai, que foi por seu turno abusado pela filha, pelo pai, depois que a mãe morreu, virou mulherzinha do pai, se vestia de mulher para ser o traveco do papai. Olha em isso. casa, o traveco de estimação. Imagina o que se faz na cabeça de um cara. Quando a filha dele nasceu, ele que já vinha com essa coisa toda, com a eroticidade dele desviada na direção de jovens e mais jovens, como ele era jovem. Veja a preferência dele pelas meninas, na mesma idade que o pai começou a comê-lo, quando a mãe morreu. Repetiu o pai. Tudo tem uma coisa, é uma psicologia, tem uma lógica psíquica tão simples. Quando você se retira e olha os fenômenos sem ficar com censura, só olha o que aconteceu. E quem tem olhos para ver, veja. Agora, as pessoas têm medo de ver porque têm medo de, em vendo, achar que precisam justificar. Precisam se solidarizar com a perversidade. Não. O mal é o mal. A doença é a doença. O ser humano é o ser humano. Por isso eles não vão me entender nunca aqui, quando eles veem, às vezes, pessoas horrorosas chegando aqui, cometendo barbaridades. Aí o cara apanha pra caramba, tenta reagir de lá e entra no cacete do evangelho, até que se converte e é tratado como irmão, é ajudado a sair daquela loucura. E tem gente aqui que diz: eu não entendo você, Caio. Porque não tem nada contra ninguém, é em favor do monstro que se o confronta, a fim de arrancar dele a monstruosidade e nele sobrar apenas o ser humano, um dia existente e agora monstrificado. Será que não dá para entender que o Evangelho sabe a diferença entre as coisas sempre? E quem quer que tenha o olhar do Evangelho saberá fazer a distinção sempre. Então, amiga, eu não julgo você um monstro. Eu julgo monstruosa a circunstância dentro da qual vocês já nasceram postos, dentro da qual vocês aceitaram ficar e dentro da qual vocês sofisticaram a perversidade para a nova geração. Deus, todavia, é misericordioso, é gracioso, é longânimo e olhou a sua filhinha, que apenas nasceu de um ventre de uma mãe. Lembra de como você era? Da sua maternidade feliz, da sua gravidez feliz, da sua esperança de estar começando uma família normal e abençoada? Lembra como tudo isso se transformou em trevas? Quando o olhar do seu marido contaminou o seu, quando o desejo dele corrompeu a sua alma, e como você, para não perder o Deus da sua vida, que era o seu marido, aquele ao qual você se entregaram aos 16 anos apaixonadamente, vendo-se de fora, foi fazendo todas as permissões à maldade para se incluir
nem que isso implicasse em rejeitar a filha. Essa é a parte da sua doença a ser entendida, não para você justificá-la, porque tudo que você fez foi errado. E você não tem que chegar para sua filha dizendo, olha, me entenda. Não. Só tem que dizer, me perdoe. Me perdoe, me perdoe. É culpa minha mesmo, minha culpa. Minha máxima culpa no sentido mais sério da palavra, sem brincadeira. Então, você tem que assumir a sua culpa, a sua consciência. Sua filha é que está hoje agora já liberta do pai, da mãe, da perversão, da obrigação, da humilhação, dos anos e anos e anos de abuso nojento, perverso contra a alma dela. Pela graça de Deus, foi alcançada aqui há não tanto tempo atrás. Mas o Evangelho produziu nela grandezas que já se manifestaram em favor do pai dela antes de morrer e de você mesma, minha querida. Porque vocês geraram uma filha boa de Deus, que está todo dia crescendo no Evangelho. Dê tempo a ela. Dê tempo a ela. Porque o que aconteceu entre vocês se tornou uma ranhadura muito pessoal. Virou uma coisa de mulher e mulher, mulher contra mulher. Você a tratou assim. Ela não olha para você e vê uma mãe. Ela olha para você e vê a mulher mais velha querendo maltratar a menina que não queria ser mulher de ninguém. Era uma abusada sendo filha. Abusada pelo pai e abusada pela mãe. É assim que ela vê você. E você tem que ter misericórdia do olhar dela. Tem que ser misericórdia do olhar dela. Primeiro, minha querida, você precisa se perdoar. Se perdoar por ter se entregado a essa doença com tanta avidez por tantos anos. Se perdoe. Porque você já está perdoado. Você já está perdoado. Os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus, lavados no sangue de Jesus. Agora, se perdoe. Se perdoe. Deu para perceber aqui pelo seu texto que você é uma pessoa desenvolta. Ajude-se. Não só comece a ler o Novo Testamento, e só o Novo Testamento todo, muitas vezes, mas vá lá no meu site e leia tudo que você queira. Tem um campo chamado lá pesquisa. Escreva ali a palavra que você queira, você vai achar o que você queira. De incesto ao que você queira. Vá lá e comece a ler, se ajude, você vai compreender. E fique aqui com a gente todo dia, plante-se na Vem VTV. Deixe a palavra ir lavando você. Canal 1 tem essa programação variada e os programas ao vivo. No canal 2 os papos de graça se repetem. No canal 3 são mensagens da palavra 24 horas. Deixa o Evangelho lavar você, minha querida. Refazer você. E tenha paciência. Não dá para refazer uma catástrofe de décadas em 2, 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses. Seu marido partiu faz 4 meses. Já houve um progresso extraordinário no meio de toda essa calamidade. Tenha paciência agora. Porque eu sei que a sua filha, que é uma pessoa, gente boa de Deus, está dando a si mesma o tempo necessário para entender, para compreender, para processar e para não ser leviana. Para procurar você também sem que haja excessos, nem transferências. Porque você tem que entender que ela tem um grande temor, carrega um trauma significativo acerca da sua existência. Sim. Então, por favor, seja humilde para entender que o que foi produzido em décadas tem que ser tratado conforme o tempo e a graça. Mas já está sendo tratado e não parará, porque a sua filha não chegou aqui no primeiro dia para se divertir. Ela chegou aqui querendo soluções profundas e contínuas para a vida dela. Isso não parará. Então, fique aí e ande com a gente. Nós vamos andar com você. Caio, ela, só para reiterar aqui, que ela
a dificuldade que ela está tendo é que a filha dela está chegando e ela não está conseguindo. Quem tá tendo, refratário com medo? Quem está sendo refratário à filha é ela. Aí ela, só repetindo uma frase que ela escreveu na primeira parte, ela manda mais uma parte aqui para você. Minha filha tenta se aproximar de mim, mas eu não consigo recebê-la. Então ela me pediu para escrever para você. Tá? Então, aí ela volta aqui. Sim, pode ler. Posso ler? Pode. Desculpa, então. Nada. Eu lembro de minha alegria quando minha filha nasceu. Eu chorei de alegria no nascimento da minha filha. Eu pedi perdão para minha filha, ela me perdoou. Agora, é que ela que não se perdoa. Eu apenas me sinto sem rumo. Eu estou deprimida. A tristeza está me matando. Mas eu não tenho espontaneidade de conviver com minha filha. Eu tenho vergonha de olhar no rosto dela. Eu vejo agora como minha filha é uma boa mulher. E como eu sou um monstro. Minha filha faz trabalhos voluntários com mulheres que sofreram violência sexual. Posso interromper aqui? Primeiro, minha filha, você, olha aqui, antes do Braulio concluir aí o que a sua filha faz, você não tem esse poder todo de se transformar num monstro, conforme a sua autodesignação. Até porque um monstro não escreve essa carta. Um monstro não se enxerga. Um monstro não tem essa avaliação. Um monstro só se justifica. Um monstro perdoa as suas monstruosidades. Um monstro não sente nada. Um monstro é indiferente. No monstro nada dói. O prazer do monstro é que doa nos outros. Então, querida, vamos parar de trazer monstrificações e se auto-batizar como monstra, porque nem esse poder você tem. Quem quer que esteja sofrendo, deprimido, com dor, com angústia e crise de consciência, por ter feito o que fez, por ter trocado os tesouros de Cristo pelas riquezas perversificadas do Egito. Quem quer que tenha optado pela malignidade como um privilégio de escolha pessoal contra aquilo que amava e a própria vida, quem quer que tenha amado mais a qualquer coisa do que a vida que a si mesmo gerara e gerava, em si, já trouxe uma carga imensa para a alma. Agora, cair em si e enxergar que assim foi durante tanto tempo, é misericórdia de Deus, querido. Porque tem gente que mesmo depois de tudo que aconteceu, continua não enxergando. Aqui mesmo. Tem mãe que chega aqui e me anarquiza por outras coisas, faz a mesma coisa, faz pior, e continua arrebentando. Tem gente que não enxerga nunca, que não se quebranta, que não se converte. Você entendeu? Então a sua monstruosidade, graças a Deus, passou. Ela existia enquanto você não se enxergava. Na hora que você começou a se enxergar, ela já começou a ir. Hoje a sua angústia é a angústia de quem se desmonstrificou e não consegue admitir que em si habitou um monstro na relação com a filha tanto tempo. Foi por isso que eu disse, a primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Tem que parar com a neurose culposa, porque esse tipo de culpa, ela existe como culpa real, porque o que você fez é real e objetivamente errado, é pecado, é trágico. Segundo lugar, ela existe como um sentimento de culpa hoje, que durante muitos anos você provou como inveja e raiva da filha. Mas uma vez que o marido foi e um monte de coisas foram enxergadas, o que sobrou? A inveja e a raiva foram embora, ficou a culpa, que é o que latejava o tempo todo. Só que essa culpa cresceu nesses últimos dias porque você a está provando como culpa. E antes você provava esse mesmo sentimento como raiva, inveja, você camuflava e batizava a sua culpa com outro nome. Agora sobrou a culpa, pura e simples. E você está tendo que se enxergar e a luz está iluminando. Ter vergonha da sua filha é como Adão, ter vergonha de Deus. Só que você ainda está na fase de botar
vestimentas de figueira. Aí não haverá essa justificativa a dar, nem daqui a 1000 anos. Por isso, minha filha, a única coisa a fazer é aceitar que você está perdoada. Pela fé, sem justiça própria. Só porque Deus é bom. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque você está arrependida e quebrantada. Você está perdoada. Isso não significa que você vai recuperar a espontaneidade com a filha, só se você fosse uma cínica. Aí, se fosse a sua filha, chegasse lá e você dissesse: olha, escrevi para o Caio, estou perdoado, olha, venha, vamos sair, vamos ao shopping, amor. Aí se fosse a tua filha, dizer: que coisa mais esquisita, ela não dá nem tempo ao tempo. Não deixa a gente sair em silêncio, recuperar coisas devagar. Querida, vai ser um caminho. Quem sabe, às vezes, vocês vão se encontrar e vai fazer mais silêncio do que vai fazer gargalhar. Dê tempo ao tempo, só não fuja da sua filha. Você já fugiu demais, não seja mais covarde. Pare a covardia. Sua filha está lhe procurando em casa. Ela tem o direito de conversar, de querer saber. Se ela está querendo saber, não fuja mais. Não agregue nenhuma outra covardia aos anos e anos de covardia. Não seja covarde agora, é o que eu lhe digo. Em nome de Jesus. Eu espero que você chame a sua filha, que vocês se encontrem, e que o processo se inicie, que as folhas de figueira saiam, que vocês fiquem nuas, uma diante da outra. Porque veja o que o Evangelho faz. A sua filha, por causa do Evangelho, ela que é traumatizada, passou por cima do pai, de você, da calamidade, voltou, ajudou o pai, ajudou a você, perdoou todo mundo, por causa do Evangelho. Agora veja, você tem religião sem Evangelho. A calamidade vem, agora a sua filha, por causa do Evangelho, quer encontrar você, e você, com a sua religião, tem medo de encontrar a sua filha. Isso é a maior prova de que a sua filha entendeu a graça de Deus. E você, na religião, só tem a trocar folhas de figueiras, só tem um altar de Caim, só tem encontro de contas. Saia dessa. Você está perdoado em nome de Jesus. Com toda humildade, aceite a visita da sua filha. Ela não vem para lhe humilhar. Ela quer restaurar pontes quebradas. E olhe, só muita graça de Deus para, no fim de tudo, uma filha querer ainda restaurar pontes quebradas. Você é uma bem-aventurada. Não fuja da bondade de Deus. Seja boa para com a sua filha, não se acovarde. Porque depois de tanta calamidade, eis que com tanta subtileza surge a chance de recomeçarem vocês duas que se perderam uma da outra durante 23 anos. Recomeçarem a vida agora, sem diabos entre vocês. Tá bom, minha querida? Eu vou esperar você todo dia aqui para a gente continuar conversando. E aí, Drolinho? Deus é bom, né? É bom, que coisa boa, né? Deus é bom. Coisa boa. Como tudo vai acontecendo quando você não tenta ser Deus, né? Quando você deixa o Espírito e a palavra vingarem. Olha essa garota. É. E eu me emociono, você sabe. Esse caso me emocionou demais. Eu saí daqui assim... Amém. É lindo. Deus seja louvado. Amém. Todos os dias. Amém. VNV TV. O canal é você.